Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza. É sempre um imenso prazer, uma grande satisfação estar com vocês, trazendo informações para uma melhoria na saúde mental e corporal. Convidamos a todos para se inscreverem no canal da TV Integrativa Global e a ativarem o sininho para receber as notificações. Sintam-se à vontade para curtir, comentar e compartilhar com seus parentes e amigos para que mais pessoas tenham acesso à nossa programação. E para vocês que desejam mais informações sobre saúde do corpo, saúde da mente, sobre autoconhecimento, como cuidar do cérebro, da coluna, dos rins, dos ovários, enfim, como ter uma vida equilibrada, um corpo e uma mente em harmonia, convido vocês a se inscreverem no canal Kennedy Costa Terapeuta. Hoje, no primeiro momento, nós iremos falar sobre o poder das palavras. E na sequência, teremos o quadro Inteligência e Prosperidade com o Tiago Bonfim. Ele é coach integral sistêmico, professor do Instituto Federal do Piauí e palestrante. O tema de hoje, perfis comportamentais, parte 1. Fiquem conosco e logo logo estaremos de volta. Hoje nós iremos falar sobre o poder das palavras. As palavras que nós proferimos e também as palavras que nós escutamos. É isso mesmo, tanto aquilo que nós falamos, assim como aquilo que nós ouvimos, vai ficar gravado em nossa mente subconsciente e, consequentemente, vai influenciar o nosso estado interno. Nós poderemos desenvolver um estado interno de sabedoria, de felicidade, mas poderá ocorrer o inverso, um estado de impotência, de fraqueza. E com certeza, você que está me ouvindo agora não deseja isso para a sua vida. Portanto, daremos algumas dicas sobre como devemos expressar as nossas palavras e também que tipo de informação devemos buscar, porque essas informações farão ações em nossa vida. E tudo isso faz diferença. O nosso estado interno de sabedoria é fruto de tudo aquilo que nós absorvemos durante todas as nossas vidas. Sabemos que a palavra, ela é transformadora. Nós podemos nos expressar de uma forma que contribua para que consigamos os nossos objetivos, para que sejamos felizes. Mas a maneira de proferir essas palavras podem nos levar no sentido oposto e jamais conseguiremos aquilo que tanto desejamos. As palavras são os pensamentos em atuação. Quando eu me expresso, eu estou mostrando o que eu tenho dentro de mim, o que eu tenho na minha mente subconsciente. Portanto, é fundamental ter cuidado com a maneira como você articula as palavras que você usa e as palavras que você escuta. Nós precisamos treinar para aprendermos a usar as palavras certas, porque as palavras têm poder. As palavras nos transformam em pessoas melhores ou em pessoas que não estarão crescendo no dia a dia.
Então nós precisamos falar palavras positivas, encorajadoras, animadoras, palavras que incentivem as pessoas a crescerem, a terem saúde, a buscar autoconhecimento e que isso também se aplique em nossa vida. Nós falamos aquilo que os nossos pensamentos estão processando. Então, nós também podemos dizer que palavras são os pensamentos em ação, são os pensamentos atuando. E esses pensamentos que foram expressos em palavras irão gerar ações. Essas ações irão se tornar hábitos. Esses hábitos irão tornar padrões cerebrais. E é isso que vai determinar se nós teremos sucesso ou fracasso, felicidade ou tristeza. São os nossos padrões cerebrais. Nós criamos os nossos padrões cerebrais e os nossos padrões cerebrais nos criam e, consequentemente, criam o nosso destino. Você que está me ouvindo, fique ciente disso. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar suas ações, seus planejamentos, mudar sua realidade através das palavras adequadas. Diga: eu quero, eu tenho, eu mereço, eu agradeço, eu farei. São palavras que têm uma conotação positiva, que irão nos influenciar a agirmos de acordo com elas. Pensemos primeiro nessas formas positivas, falemos nelas e passaremos a agir dessa forma. E, consequentemente, seremos pessoas autorrealizadoras. Lembrem-se que as palavras, se forem ditas, proferidas da maneira errada, nos farão agir também, mas de uma maneira desordenada, adormecida, negativa, impotente, inconsequente e, com certeza, você que está me ouvindo, você não deseja isso para a sua vida. Fale palavras positivas, elogie as pessoas, começando em casa. Elogie seus amigos, se elogie também. Diga para o seu cérebro que você é forte, inteligente, disposto, animado, que você quer. Quando você quer, você consegue. Se você não quer, você coloca uma desculpa e, consequentemente, não vai prosperar em sua vida. Diga para seus amigos, para sua esposa ou seu esposo, para seus filhos, seus familiares, diga que você os ama. Não se diz apenas só com palavras, se diz com gestos. Nossos gestos também irão comunicar o que nós sentimos, se alegria, prazer, as nossas expressões corporais, mais especificamente as nossas expressões faciais. Um sorriso abre portas, uma cara carrancuda dificulta tudo. Um sorriso alegra a alma, movimenta vários músculos do rosto. E isso contribui para ativar vários mecanismos no cérebro que promovem bem-estar, alegria, dinamismo, felicidade. Se você quer proferir palavras positivas, pense logo e haja. Pense logo e haja para melhorar a sua forma de se comunicar. Porque você não está se comunicando apenas com as pessoas. Você está se comunicando consigo mesmo. Se suas palavras são só para reclamar, seu cérebro só entende a reclamação. E reclamar nós podemos dividir, que é clamar de novo, clamar novamente. Então, se você reclama que não tem saúde, você está potencializando a falta de saúde. Se você reclama que tudo está difícil, você está potencializando as dificuldades, porque você diz ao seu cérebro que as coisas são difíceis. Mude a maneira de falar, que isso muda a sua vida. Diga para o seu cérebro que você é forte. Diga para si mesmo que você é forte, mas primeiramente você pensa nisso. Busque autoconhecimento, mais informações,
Quanto mais informações, fica melhor para você praticar. E ainda usando uma palavra melhor do que praticar, para você treinar uma boa comunicação consigo mesmo e com os outros. Lembre-se, quando eu falo aqui de palavras negativas, não me refiro apenas ao que você está falando, mas também ao que você está ouvindo. Se desligue de notícias negativas, de pessoas que só falam mensagens, palavras desencorajadoras. Comunique-se com elas para dar uma mensagem positiva. Mas se elas só falam coisas desastrosas, desagradáveis, diminua a conversa, porque você também está ouvindo constantemente aquilo que não é saudável. As palavras não devem ser proferidas de maneira aleatória. Você tem que pensar, raciocinar, se desenvolver. E isso no dia a dia você vai conseguindo. Pense no que você quer, visualize o que você quer, e você consegue. Seu cérebro dará isso para você. Eu quero aproveitar a oportunidade e vou falar aqui 4 palavras que devem ser proferidas tanto para fortalecer, assim como também devem ser evitadas, porque as maneiras como elas são colocadas terão o efeito contrário. 4 palavras. Vamos falar aqui sobre a primeira, a palavra mas. Eu gostaria de fazer uma viagem com minha família, mas não tenho tempo, não tenho condições, então você acabou com o seu objetivo. A palavra mas, no lugar errado, prejudicou. Você automaticamente disse para o seu cérebro que você não vai viajar. Você produziu um efeito negativo. Eu quero viajar, mas estou doente. Você disse isso para o seu cérebro. Mude a maneira. Eu quero viajar, eu vou viajar, irei me organizar, fazer uma programação, juntar o dinheiro, viver bem daqui até lá, e você consegue. Faça uma programação, se visualize fazendo essa viagem com a sua família, que o teu cérebro te dará isso, que Deus, que o universo, que a natureza te dará isso. As bênçãos estão aí para todos nós, precisamos nos abrir para receber. A maneira de inventar o futuro com segurança é você programar ele. Pense na sua mente produzindo vibrações positivas, vibrações que irão te conduzir a alcançar o que você tanto deseja. Invente seu futuro, crie seu futuro na sua mente que ele voltará. Eu quero viajar, irei me programar. A palavra mas derrubou tudo. Você está conversando com seu amigo, meu amigo, esse seu projeto é muito bom, mas esse local onde você está querendo fazer é inapropriado. Você jogou um balde de água fria na ideia do seu amigo. Diga para seu amigo, seu projeto é muito bom e no que eu puder ajudá-lo para que seu projeto se torne melhor, eu estou disponível. Então você deu uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo para o seu amigo. Isso se aplica em vários pormenores, em várias situações da vida. Então, tenha cuidado com o uso da palavra mas. Muito bem, ainda falando sobre a palavra mas, uma pessoa está lhe oferecendo um produto que é relativamente bom. Quando eu digo relativamente bom, porque também não pode ser essas vantagens todas. E você não quer fazer a compra. Nesse sentido, você poderá utilizar a palavra mas. Meu amigo, eu gostei do seu produto, ele é bastante interessante, mas eu não estou em condições de comprar. Então você conseguiu se livrar de uma compra que você não queria fazer. Você elogiou o produto, disse que era bom, mas você prefere não comprar. Então você usou a palavra estrategicamente para se livrar de uma despesa com educação. Obviamente que você automaticamente disse para a pessoa que o produto dela também não é muito bom, mas não foi de uma forma direta.
Outra palavra que nós poderemos utilizar para conseguir o que nós queremos é a palavra tentar. Você tem uma determinada tarefa para fazer durante o dia e diz: eu vou tentar fazer isso. A palavra tentar, ela tira a sua força, tira a sua energia, tira a sua vibração positiva para conseguir. Então, se você vê que é um trabalho que não pode garantir de fazer durante aquele período, então você fala: eu estarei das 7 às 11 empenhado em realizar. Você viu que é difícil, então você não garante. Mas tem coisas que você pode garantir. Eu irei fazer. É mais forte. Mas quando você diz, eu vou tentar, você já transmite uma mensagem fraca, uma mensagem negativa. Então é importante ter cuidado com tudo isso. A palavra tentar tira toda a sua força. A palavra também acho. Eu acho que irei viajar na semana que vem. Eu acho que vou fazer esse curso. Você está demonstrando que não tem certeza. Então você também diz para o seu cérebro que não tem certeza. Você diz para quem está te ouvindo que não tem certeza do que você quer na vida. Você transmite insegurança. Então é importante observarmos tudo isso. Fale, eu tenho certeza do que eu vou fazer. Eu quero. Se você quer, você pode. É só planejar. Precisamos dar tempo ao tempo. Não é porque eu cheguei de frente para o espelho e disse que eu sou forte, que eu sou inteligente, que eu sou disposto, que automaticamente tudo vai se abrir para a minha vida. Começa aí uma trajetória onde você vai seguir em frente em busca do seu objetivo. Tem coisas que é para o dia, tem coisas que é para a semana, tem coisas que são para décadas na frente, mas o importante é que você comece a jornada, comece a trajetória inabalável, com força, para fazer o que você tanto deseja. Diga isso para o seu cérebro. Essas palavras que nós estamos utilizando aqui, que eu falei que não devem ser ditas, poderão ser ditas de forma estratégica para conseguir objetivos diferentes. Isso varia de situação para situação. Mas eu vou falar agora sobre a última palavra que todos nós usamos com frequência, mas se nós não usarmos da maneira correta, teremos problema, ou muitos problemas. É a palavra não. Não posso. Não sei fazer. Não vou conseguir. Você está dando uma conotação negativa para você, para as pessoas e principalmente para o seu cérebro. A vibração, ela é negativa, mas nós poderemos utilizar a palavra não com um sentido positivo. É só saber fazer isso da maneira certa, da maneira estratégica. Vamos lá. Como utilizar a palavra não para produzir um efeito? Olha, não pense num elefante. A pessoa automaticamente já pensou no elefante. A palavra não teve o efeito negativo. Você induziu a pessoa a pensar no elefante. Aí agora, esse não, pense no elefante, tirou o seu foco do que você estava fazendo. Foi negativo? Foi. Vamos utilizar a palavra não com uma conotação positiva. Não vamos nos concentrar nos nossos erros do passado. Automaticamente, você se lembrou dos erros do passado. E agora, isso foi de propósito, para você lembrar que errou. Mas automaticamente você puxa logo para o presente. Vamos progredir, vamos aprender para fazermos melhor, mais perfeito, com mais maestria, com mais desenvoltura. Então, em alguns momentos, você poderá usar a palavra não para fazer um incentivo a uma correção, a uma melhoria. E quando eu citei o exemplo do elefante, foi só para mostrar que a palavra não, ela tem um efeito negativo. Não pense no leão. Aí você já pensou no leão. Agora você vai ter o trabalho de tirar o leão da sua mente. Pense coisas positivas. Nem sempre também devemos dizer sim. Sim, na hora certa,
no momento certo, para a coisa certa. E isso nós vamos nos aperfeiçoando. Lembre-se, caro ouvinte, caro telespectador, telenauta, que é importante o treinamento. Treine falando palavras positivas. E eu sempre digo, pensamento positivo leva a ações positivas, hábitos positivos, padrões cerebrais positivos e um destino positivo. Lembre-se que você pode mudar o seu destino. Você tem essa capacidade mental que veio de Deus, que veio da natureza, que vem do universo. Então, busque fazer isso de uma forma melhor a cada dia, pois as palavras são transformadoras e têm um poder para a nossa mente. Se você deseja mais informações sobre autoconhecimento, como progredir na vida, você pode acessar minhas redes sociais. Você me encontra como Kennedy Costa Terapeuta, no Facebook, no Instagram, no site e no YouTube. Até a próxima! Hoje nós temos a honra de estar com o Tiago Bonfim aqui no quadro Inteligência e Prosperidade. O Tiago Bonfim é coach integral sistêmico, palestrante, empreendedor, administrador e professor do Instituto Federal do Piauí. Hoje nós teremos um bate-papo interessantíssimo, com certeza vocês irão amar. Tiago, é contigo, pode apresentar o tema e vamos em frente. Maravilha, Ken. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço a todos que nos acompanham aí na TV Integrativa. E hoje nós estamos aqui no nosso quadro, né, Inteligência e Prosperidade, que tem como objetivo, né, fazer com que a gente tenha resultados melhores na nossa vida, com mais inteligência emocional e crescimento, desenvolvimento, e que é a tão famosa e sonhada prosperidade. Hoje a gente vai falar aqui, Kennedy, sobre perfis comportamentais. É um tema que eu sou apaixonado, né? Um tema que eu acho que é extremamente importante, que a sociedade tem que ter cada vez mais conhecimento. Para mim, tinha que ser logo na adolescência, já ter contato com esse tipo de conteúdo, porque ele é extremamente importante. Ele está ligado ao autoconhecimento, ele está ligado aos relacionamentos, ele está ligado aos resultados pessoais, os resultados no mundo do trabalho. E você se conhecer o próximo é extremamente importante. Eu falo da adolescência, porque até para você fazer uma escolha profissional, ele já ajuda, né? É você entender de perfil comportamental. Entender os comportamentos desde cedo, com certeza, deve ser bem melhor. Ajuda demais. Quantos e quantos jovens, adolescentes estão naquela de escolher a carreira, né? Ou então, assim, a forma como se relacionar com a namorada, nos casamentos, relacionamentos conjugais, o tanto de dificuldade que às vezes se passa por não conhecer esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, né? E a gente vai falar sobre os perfis comportamentais, que são 4. Na verdade, é uma teoria que ela é bem conhecida assim como DISC, né? DISC por quê? São as 4 letrinhas dos 4 perfis comportamentais. D, que é dominante, I, que é influente, o S, que vem lá do inglês, é estável, e o C é o conforme. Isso é uma teoria que há pouco mais de quase 100 anos, né? Um cidadão chamado William Malton Maston, lá dos Estados Unidos, que é lá de Harvard, e ele fez um grande estudo para definir, para entender melhor sobre os perfis, os comportamentos, a comunicação, a forma de tomar a decisão das pessoas. E conseguiu, né, chegar a essa base que é extremamente importante, que eu vou trazer aqui para vocês. Importante na vida pessoal, importante na vida profissional. E é um tema tão estimulante e assim, tão importante que não vai dar nem para a gente fazer tudo hoje. Muito bem, então nós teremos o primeiro bloco, sim, teremos o segundo bloco, isso. E no próximo programa daremos continuidade a esse tema fundamental para entendermos o nosso comportamento, o que se passa em nossa mente e, de qualquer forma,
conduzir a nossa vida de uma maneira melhor. Perfeito, é exatamente isso. É a forma de como lidar com as questões da vida, a forma de como lidar com você mesmo, no que você é bom, no que você tem que melhorar. E se entender, se respeitar, se amar como você é. Esse é o tema. Perfil comportamental. E aqui eu vou só ter que dar uma contextualizada, mas a gente vai fazer isso no próximo programa de uma maneira mais você entender que esse conteúdo aqui é para você. Você precisa estar bem com você mesmo, precisa estar bem nos seus relacionamentos conjugais, amorosos, você precisa estar bem nas suas relações no seu trabalho, as pessoas com quem você convive, você que é empresário, você entender a sua equipe, você que é líder, gestor, você que é vendedor, que precisa se comunicar melhor com os seus clientes. Esse tema é para todo mundo. Esse tema é para a sociedade, é importante demais. Então, vamos começar aqui a apresentar quem são os 4 perfis. Começando aqui pelo D, né, que é o dominante. Quem é o dominante? O próprio nome já diz. E aí eu quero também que você, Kennedy, todos aqueles que estão nos acompanhando, já vão aí para a gente reforçar e colocar isso mais em prática, pensar em pessoas que têm aqui essas características que eu vou colocar. Tá bom? E aí são características positivas, todos os 4 perfis têm algo positivo e tem os pontos que eu não vou chamar de ponto negativo, mas ponto de melhoria. Porque o objetivo é justamente esse, é a gente conhecer como a gente pode melhorar, evoluir, se desenvolver e melhorar, né? É ponto de melhoria. Então o dominante, como o nome já diz, né? É aquela pessoa mais decidida, é aquela pessoa mais firme, é a pessoa mais contundente. É aquela, tem várias características positivas. Determinado. Exatamente, é por aí. Pessoa que é confiante, é ousada, é aguerrida. O dominante é aquele que é movido muitas vezes por desafio, né? Pessoa que lida muito bem com pressão. Você chega assim, ó, ei, eu aposto que você não faz isso. Ô, a pessoa vai lá em cima e vai e faz o tempo menor do que o tempo e vai lá, mas ela faz de tudo para entregar. Então, é muito ligada a resultado, é muito ligada a uma tarefa e é de fazer. É de fazer. Então, essa pessoa, por exemplo, no mundo profissional, no seu desempenho de suas funções, ela tem um poder de comando, uma voz de comando muito forte, seria um líder, né? Que teria ali uma presença muito forte. É uma pessoa que sabe lidar muito bem com pressão, num ambiente ali de mais energia, de mais pressão, de menos prazo, ela vai desenrolar bem, porque ela chega lá e faz e tem iniciativa. Então, são pontos extremamente valorizados nessas pessoas. Fazer uma colocação. É o indivíduo que tem um comportamento de não ver problemas, ver desafios. Exatamente, é por aí. E parte para cima e mata no peito, e aí não interessa a pressão, geralmente vai lá e faz. Certo? Mas aí, como eu falei, ó, são vários pontos positivos, não é isso? Então, agora você tem os pontos de melhoria do dominante. O que é? Entenda que eu vou dizer uma frase que essa tem que ser muito bem grifada e assim, reforçada na sua mente. O nosso melhor, né, a nossa melhor qualidade, ela, se não trabalhada, se não administrada, ela pode se tornar o nosso principal defeito. Vou repetir. Você aí, a sua principal característica, o seu principal ponto forte, se ele não for trabalhado, ele pode se tornar o seu principal defeito. E aí vamos para o dominante. O dominante não é aguerrido, o dominante não é decidido, ele não é confiante. Se ele não tiver, né, os devidos cuidados e a cautela necessária, ele pode ser confundido, ele pode se tornar uma pessoa agressiva, ele pode se tornar uma pessoa que às vezes se posiciona, né, o hiperposicionamento. Ela pode ser uma pessoa, às vezes, que causa até medo nos outros, ou que passa uma certa arrogância, né? Pode ter uma dificuldade de convivência. Autoritarismo também. Autoritarismo, então tem que ter cuidado também com esse tipo, porque é natural da pessoa. Às vezes, não é porque ela quer, não é porque ela é mal educada, é porque é esse perfil, e se ela não tiver ali muito bem consciente do que é, o que precisa ser trabalhado, o que é que vem, como é que as outras pessoas gostam de ser tratadas, né? Ela vai lá e às vezes se ultrapassa, passa do ponto, né? Então, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de planejar, ela é muito de executar. Então, assim, não vou me organizar, não vou planejar, não, eu vou lá e faço, né? Aí, às vezes, pode não sair bem feito, pode não sair como planejou,
né? E ela, às vezes, tem dificuldade de lidar com regras, né? É questão que ela é de fazer, é de vai lá enfim, executa e tal, mas se for para seguir regras, normas, se for tiver sob a autoridade de alguma pessoa, e aí ela já não lidar muito bem com esse tipo de coisa, com a questão das normas, né? Então esse é o dominante. E aí tem algumas pessoas aqui que a gente pode categorizar como dominante, né? Que são conhecidos. Tá lembrando de alguém aí? Tem, por exemplo, o Donald Trump, né? Muito conhecido, um político, e ele tem aquele jeitão dele. É um perfil dominante. Tem aquele técnico do vôlei, o Bernardinho. O Bernardinho também tem um perfil dominante. E ele até ali no vôlei feminino, as mulheres às vezes vai lá e grita e estimula do jeito dele, né? Então ali tem um perfil muito claro de dominância. O próprio presidente, né, brasileiro, o Bolsonaro e algumas outras figuras que a gente pode entender que são pessoas diretas, objetivas e que muitas vezes às vezes passam do ponto, né? Porque não estão trabalhando bem esse perfil dominante. Muito bem. Você vai falar sobre mais 3 perfis comportamentais, mas pela lógica que eu entendo, todos nós vamos ter características dos 4 perfis, sendo que nós iremos, com certeza, predominar em um dos 4. Exatamente. Então vamos explicar um pouquinho mais. Todos nós temos os 4. E aí existe um índice, né? Existe uma pesquisa através de alguns dos questionários em que a gente determina até o nível de dominância, de influência, de estabilidade, de conformidade. E nós, né, normalmente temos 2 que são predominantes, né? E aí assim, a gente, já antecipando aqui algumas coisas, que às vezes a gente vai falando as características, eu sou isso, fulano é aquilo, aí chega lá no outro e diz outras características, ei, eu também sou isso, e agora eu sou qual, né? Então não existe essa categoria, você é só isso. Todos nós temos um pouco dos 4 perfis, né? E alguns predominam, mas a gente vai ver um pouco mais dos outros perfis, os outros 3 perfis, e essas características, né? Pontos positivos, pontos de melhoria, e como aplicar um pouco na nossa vida, a gente vai ver no decorrer desses nossos 2 programas, não é isso? Logo mais, no próximo bloco, a gente já vai ver as outras 3 personalidades, os 3 outros perfis comportamentais, e como até eles vamos dizer assim, se relacionam entre si. Então, daqui a pouquinho, não é isso, Ken? Fiquem conosco que a gente volta em instantes. Estamos de volta com o quadro Inteligência e Prosperidade com o Tiago Bonfim. E ele dará sequência ao tema Perfis Comportamentais. É isso, Kennedy. Então, vimos no bloco anterior aí, já são 4 perfis, a gente já viu o primeiro deles, que é o dominante, é o D. Agora nós vamos para o I, que é o influente. Quem é o influente? Poderia resumir em uma palavra. O comunicativo seria aquela pessoa mais que gosta de conversar, que gosta de relacionamentos, é a pessoa mais carismática, a pessoa mais assim otimista, né? Mais solta, mais leve, geralmente é mais sorridente, né? A pessoa mais encantadora e tal. E é muito ligada a pessoas, a relacionamentos. É o tipo da pessoa que não gosta de estar só, para trabalhar num ambiente mais fechado de escritório. Não dá, ela se colocar no escritório, por exemplo, no setor financeiro, algo que não tem muito relacionamento, toda hora ela vai estar lá no cafezinho, toda hora ela vai estar ali procurando pessoas para conversar. É uma pessoa articuladora, né? E como o próprio nome já diz, influente. Então ela tem uma facilidade de comunicar-se e de influenciar os demais, né? É uma pessoa geralmente assim, ó, é muito focada é uma pessoa mais visionária, criativa, ela olha para o futuro assim, já começa a querer desenhar um futuro bom e tal, e assim, é muito boa assim para criar novos projetos e tal, né? E geralmente é uma pessoa mais vaidosa também, adora uma foto, uma selfie, uma postagem, gosta das redes sociais, gosta de se relacionar, seja aqui diretamente, seja através dos meios digitais,
mas é que gosta de estar se conectando, se comunicando com as pessoas, né? Então, essa pessoa, normalmente, no mundo vamos dizer assim, no mundo profissional, é uma pessoa que tem características excelentes para alguns, né, como eu falei, já tem dificuldades em algumas atividades, tem muita facilidade para as outras. Quais outras? Por exemplo, para trabalhar com vendas. Uma pessoa que se relaciona, se comunica, né, interage e é facilidade de expor, de convencer, de influenciar. É também uma pessoa boa para apresentar novas ideias, apresentar novos projetos e sempre com atividades que estejam ligadas a pessoas. Né? É uma pessoa boa de comunicação. De comunicação. E aí, voltando aqui àquela máxima, que a sua principal característica e habilidade pode se transformar no seu principal defeito. Então, o grande comunicador, o influente, né? Ele também tem que administrar o seu perfil. Por quê? Porque as pessoas normalmente que falam muito, ela muitas vezes não escuta, não deixa o outro falar. É isso. Então, aí é onde está. É você se conhecer para você saber quais os seus limites, como você administrar o seu perfil e utilizar isso no seu benefício. Então, pode ser aquele falastrão, ele pode ser, por exemplo, a pessoa que tá sempre ali com um novo relacionamento e outro relacionamento e outro relacionamento e falta ali uma sequência. Geralmente são pessoas que têm que se preocupar com a questão de organização, né? São pessoas normalmente como a mente, ela viaja muito, às vezes ela é uma pessoa desorganizada, ela é uma pessoa que é um pouco esquecida, certo? Então assim, tem que também ter essas preocupações. E como ela é muito ligada a pessoas, ela pode ter um problema seríssimo na sociedade, está sofrendo, que é a dificuldade de dizer não. Pensa que ao dizer não para um amigo, vai perder o amigo. E existe a outra coisa que é chamada necessidade de aprovação. Está sempre preocupado com o que é que os outros estão pensando, preocupado com o que é que as pessoas estão dizendo sobre ela. Então também é algo que a pessoa tem que trabalhar para se aperfeiçoar. E aqui a gente está falando de prosperidade. Então, para prosperar, para crescer, para se desenvolver, tem que estar atento a esses pontos de melhoria. Quem são as pessoas mais categóricas, assim, que a gente pode... São pessoas conhecidas nesse mundo? Silvio Santos. É o primeiro nome que veio na minha mente, rapaz. Os apresentadores, né? Influentes, eles são bons apresentadores. Por exemplo, Faustão. Faustão também é outro que ele pega lá o programa dele, ele vai entrevistar alguém e deixa a pessoa falar, né? Tem essa questão aí, né? Tem, por exemplo, Barack Obama, é bom de comunicação, o próprio ex-presidente Lula, né? Então, assim, são pessoas que, às vezes, você tá falando mal aqui, a pessoa chega, tem um carisma, tem um jeito, e aí a pessoa termina ali sendo levada, conquistada pela conversa, e é uma conversa normalmente muito bem articulada, são pessoas influentes, e esse é um ponto muito positivo do influente, né? Então é isso. Esse é o influente. E tem que ter preocupação também com a questão de foco, né? Um projeto novo, aí a pessoa tá num aqui, vai pro outro. Aí, um novo, aí vai pro outro e deixa algumas coisas inacabadas. Sem concluir, vai prosseguir. Exato. Então é um outro ponto que tem que estar muito atento na questão do perfil influente. E aí, você se identificou como influente? Parabéns por algumas partes, cuidado com outras. Todos os perfis são assim. Então, vimos aqui já o D, que é dominante, vimos o I, que é influente, e agora vamos para o terceiro perfil, que é o estável. Quem é o estável? O estável, a gente pode caracterizar ele rapidamente como o planejador. Quem é aquela pessoa que é mais, vamos dizer assim, estática, que ela pensa muito no longo prazo? São pessoas, assim, mais calmas, mais pacientes, mais harmoniosas. A pessoa que é paz pura. Ela vê qualquer conflitozinho ali, ela quer fugir, ela não quer acordo com o conflito, mesmo que seja aquele mais produtivo, mas ela não quer, né? É uma pessoa muito acolhedora, ela tem a facilidade de ouvir o próximo, de se colocar no lugar do próximo, né? Então, assim, e outra característica importante aí do estável, são pessoas que elas têm uma certa dificuldade de se entregar no relacionamento, por exemplo. O influente, ele é aquela questão de pessoas e tal, ele conhece a pessoa na quinta-feira, já chama para o final de semana um churrasco na casa da pessoa. O estável não, ele já é mais quietinho, já é mais na dela, já é mais de ouvir, mas assim, uma vez que ela firma um relacionamento com alguém, diz que é seu amigo,
ou então diz ao cônjuge, diz a um namorado que ama, ali, meu amigo, você tome cuidado, porque você vai ter que ter muito capricho para não trair aquela pessoa, porque ela confiou em você. Depois que ela confia em você, meu irmão, aí ela tem uma grande lealdade. Olha aquele relacionamento de longo prazo. E aí tem que ter muito cuidado com isso. São pessoas extremamente leais, extremamente honestas, certo? Então, são pessoas ótimas para trabalhar com planejamento. A palavra estável já sugere uma coisa que muda pouco. Exatamente. Então, se muda pouco, não se adapta bem. Exatamente, tem isso, ó. A pessoa que, no seu ambiente de trabalho, gosta de atividades rotineiras, gosta de coisas muito bem planejadas, programadas e longo prazo. Ela não gosta de mudança, como você colocou, né? Quer ir para o trabalho todo dia, naquele mesmo horário, com aquele mesmo caminho de sempre, certo? Então, assim, lidar muito bem com rotinas, isso é ótimo para algumas áreas, né? Algumas áreas profissionais, como, por exemplo, a área de planejamento, a área de suporte, por exemplo, para ouvir o cliente, algumas reclamações, tem muita paciência para, por exemplo, aqui num estúdio como esse, uma pessoa que vai, por exemplo, ficar lá na parte de um câmera, ou seria, sei lá, um maquiador, ou alguém que diz assim, ó, eu vou preparar tudo aqui e deixar tudo no ponto ótimo para que aconteça. Então, a pessoa de bastidor, como a gente pode... Organização e funcionamento. Perfeito, é exatamente isso. Quais são os pontos de atenção do estável? O estável, normalmente, ele, como a gente já colocou, tem essa dificuldade de mudança, né? Então, diz assim, ó, o plano é esse e aí vamos lá, aí tá tudo planejado. Aí diz, não, teve uma mudança no plano. Para ele adaptar-se, ele já tem uma certa dificuldade, né? É aquela pessoa que gosta de metódico, né? Que gosta de ter ali as coisas muito, né? Costuma brincar, né? Dizer, rapaz, você é casado com uma estável, ou ao contrário, você é mulher casado com estável, prepara ele, uma sexta-feira à noite, dá uma ligada aí, ó, beleza, hoje estou pensando um negócio aqui diferente, vou fazer aqui uma comidinha diferente e tudo, nós vamos chegar, nós vamos organizar, depois a mesa vai estar organizada, vai ter essa comida, vai ter isso, pedir alguma coisa, depois a gente ouve aquela música, que entra no clima, depois a gente vai dar namorada, porque se chegar de uma hora para outra, o clima não fica o mesmo não, então tudo muito bem planejadozinho é ótimo para o estável, é ótimo, né? Então, o que é que essa pessoa também tem que se preocupar? Geralmente ela tem um ritmo mais cadenciado, né? Não tem aquele senso de urgência, então se você vai lidar com o estável, não coloca muita pressão não, organiza, planeja, explica direitinho como é que vai ser e ela vai fazer, mas no tempo dela, tá bom? E aí outra coisa também, que é muitas vezes de sofrer calado, de dizer assim, ficar segurando as coisas e estar sempre ali suportando, e não é de se posicionar, não é de se, vamos dizer assim, colocar o seu ponto de vista. Então isso às vezes pode causar algumas dores para aquela pessoa. Quem são pessoas estáveis? Pessoas normalmente que são aquelas mais tranquilas, como Caetano Veloso, né? Pacificadores como Mahatma Gandhi, Chico Xavier, que era aquele que também tinha, você olha ali e vê paz, vê harmonia, né? O técnico Parreira, para você ver que a questão dos perfis. Você teve lá o técnico Bernardinho, dominante, sendo um bom técnico, aí você tem o técnico Parreira, calmo, tranquilo na dele, não é de estar gritando, não é de estar... e exerce muito bem a sua função, né? Então, são alguns exemplos aí de personalidades estáveis. E por último, agora a gente vem para o C, né, do DISC. O C é o conforme. Quem é o conforme? É aquele que é detalhista. É aquele que gosta das coisas muito bem organizadas. É aquela pessoa muito disciplinada. É aquela pessoa, por exemplo, que pode ser considerada como um perfeccionista, como alguém que gosta assim de... Eu estava lendo o Evangelho de João essa semana, e aí conhecendo um pouquinho da história lá de Tomé, né, de São Tomé, e aí eu olhei assim, São Tomé era conforme. É aquela pessoa que gosta das coisas muito bem explicadas e ter as certezas na vida, né? Então, tá lá, os 11 apóstolos vêm, recebem Jesus ressuscitado, Tomé não estava lá, isso aí, Tomé, recebemos Jesus aqui, os 11, não conseguiram convencer com Tomé. Tomé disse assim, eu só acredito vendo. Então, cientistas, né, que são muito formais,
que são muito de ir lá e provar, eles normalmente têm um perfil mais conforme, são pessoas questionadoras, são pessoas mais precisas, mais formais, certo? Então, são coisas maravilhosas, pessoas extremamente organizadas. Ó, você conviver com uma pessoa extremamente organizada é muito bom, né? Em alguns aspectos. Mas aí tem as outras, né? Tem os outros. Então, essa pessoa, por exemplo, para trabalhar no controle de qualidade de uma fábrica, não passa nada. No último momento ali para verificar se tem alguma coisinha aqui, algum fiozinho saindo da camisa, bota essa pessoa que não passa nada, né? Trabalhar com números, nessa parte estatística, nessa parte financeira, de controle, de planilhas, né? Trabalhar com dados, isso é uma pessoa perfeita para isso aí. E os pontos aí que a gente tem que observar, o que o detalhista, esse conforme, ele precisa observar, é que muitas vezes se apega muito a pequenos detalhes, detalhes que são insignificantes e às vezes barram, atrasam um projeto, às vezes, eu só vou fazer isso aqui quando tiver tudo pronto, tudo perfeito, aí deixa de fazer muita coisa por conta disso. Então, tem muito essa questão assim, ó, que o conforme tem que trabalhar, né? Que o feito é melhor do que perfeito. Muitas vezes você vai lá e faz, e depois vai consertando, vai melhorando o perfeccionista, né? O conforme, ele tem muito essa dificuldade, né? Tem muito essa questão, pega muito detalhe. Você entrega um roteiro aqui do programa de hoje, aí ele, ao invés de dar a questão aqui do direcionamento do programa, ele vai lá e pega 2 erros de português. A questão é o exagero. Exatamente. Porque ele não vai deixar de ser minucioso, detalhista, mas você falou uma coisa bem interessante aí, é que ele precisa identificar realmente aquele detalhe. Se não tem importância, que deixa para lá. Exatamente. E aí isso é o autoconhecimento. Faz parte de você primeiro se identificar como conforme e depois trabalhar isso ao seu favor, ao favor das suas atividades diárias. Então, o conforme, muitas vezes, ele se torna muito exigente. Ele, às vezes, ele se torna muito centralizador. Tem dificuldade de, por exemplo, delegar. Ele diz assim, rapaz, ninguém vai fazer bem feito como eu, então deixa que eu faço. E às vezes está sobrecarregado, às vezes está vivendo uma vida pesada, que se for trabalhado, identificar esses pontos de melhoria, vai melhorando aos poucos, e aí vai tendo uma vida mais plena, né? O conforme, né, assim, pegando o modelo de conforme, assim, que tem alta conformidade, é mais difícil a gente identificar. O estável e o conforme é mais difícil a gente identificar olhando para a pessoa, né? O influente, rapidamente a gente sabe. Isso se manifesta com mais facilidade. O dominante também é mais de falar. Esses dois, como são mais quietinhos, o estável e o conforme, eles são mais, assim, tem um pouquinho mais de cautela para poder identificar isso. Mas o conforme, por exemplo, quem trabalha com conforme, quem é casado com conforme, sabe que é tudo ajeitadinho, tudo organizadozinho. Mas, assim, personalidades, o Paulo Coelho, o escritor, a Miriam Leitão, que é jornalista, né? E o Einstein, né? Os pesquisadores, os cientistas, eles tendem a ser conformes, ou a conformidade tende a levar eles para o mundo científico, porque é muito preto no branco, né? Muito preto no branco. E aí sim, fechamos os 4 perfis comportamentais, cada um com as suas habilidades, cada um com seus pontos de melhoria. E aí agora sempre vem a pergunta, né? Qual é o melhor? Qual é o melhor perfil? E aí a resposta é, primeira coisa, nós temos um pouco dos 4. Alguns mais, outros menos, e a gente vai detalhar isso melhor no próximo programa. Então não tem melhor, não tem pior. Cada um foi feito como criatura de Deus e Deus é perfeito. O que é que acontece em algumas circunstâncias? Eu quero ser igual a fulano, eu quero ter essa característica. Calma. Muitas vezes você não foi chamado para que aquela pessoa foi chamada. E aí às vezes fica se cobrando, fica levando uma vida pesada, né? E, enfim, nós vamos ter o outro programa inteiro para ter cura. Eu vou logo alertar aqui, e você que está acompanhando, você agora teve só uma introdução. Depois nós vamos ver a aplicabilidade mais prática, como levar isso para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, como melhorar, como desenvolver, como prosperar, utilizando esse conhecimento. Mas eu vou lá adiantar para vocês que vai ter cura. Vai ter paz no coração de algumas pessoas que às vezes estão se cobrando demais. Às vezes que foram criadas de um jeito, sendo exigidas para ser quem não são. As pessoas que escolheram de maneira equivocada o seu estilo de vida, os seus relacionamentos, como é que está lidando no dia a dia. Tudo isso nós vamos trazer um conhecimento que vai fazer você melhorar essa visão de mundo, essa visão do seu perfil, do perfil do próximo, e você melhorar como pessoa, você melhorar como profissional. Muito bem, na próxima terça-feira nós teremos a continuidade do programa, podemos até chamar de perfil comportamental ou perfis comportamentais
2, onde nós veremos a aplicabilidade daquilo que nós vimos hoje, apresentado pelo Tiago Bonfim. E, Tiago, a meu ver, nós precisamos dos 4 perfis comportamentais para crescermos como pessoa. Perfeito, entender, né, esse universo das 4, e aí eu já vou adiantar algumas coisas. Como a gente trabalha? Tem que trabalhar os perfis? Tem. Como? Com um negócio chamado inteligência emocional. E a gente vai trabalhar isso no próximo programa. Muito bem. Recado dado por hoje? É isso. Muito bem, Tiago, obrigado por estar sempre conosco, dando uma força muito interessante, muito dinâmica, muito incentivadora para os nossos telenautas, para todos que nos acompanham. E contamos com vocês na próxima semana, no próximo programa, vendo a aplicabilidade dos princípios que foram apresentados hoje, dos 4 perfis comportamentais. Até a próxima! E o nosso programa vai se encerrando por aqui, mas tem mais na próxima semana, na próxima terça-feira, às 19h30. Nossa gratidão a todos vocês que sempre estão conosco, aos nossos colaboradores e ao nosso amigo Tiago Bonfim, que hoje esteve no quadro Inteligência e Prosperidade. Se você gostou, lembre-se de curtir, lembre-se de dar um like. Convidamos mais uma vez a todos para se inscreverem no canal da TV Integrativa Global e no canal Kennedy Costa Terapeuta, para que mais pessoas tenham acesso às nossas informações. Lembre-se de comentar, de compartilhar, pois assim vocês estarão contribuindo para o crescimento dos 2 canais que visam transmitir saúde e bem-estar para todos. Obrigado e até a próxima!